Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é sobre o dimensionamento da CIPA e segundo a nova norma regulamentadora número 5, publicada dia 7 de outubro. Tem coisa importante no que diz respeito ao dimensionamento da CIPA. E o Leandro Tiro de Pressão, no último vídeo, deixou a seguinte mensagem pra gente. Olá, boa noite. Faz um vídeo falando sobre o quadro de dimensionamento, pois teve alterações importantes, que na minha opinião ficou muito bom. Na minha opinião também, Leandro, ficou muito bom, mas vale a pena a gente ter um cuidado aqui, principalmente quando se trata de canteiro de obra. Então, bora para a norma aqui para a gente poder ver isso juntos. E aqui na norma regulamentadora, no decreto da norma regulamentadora, a primeira coisa que a gente precisa se inteirar sobre o dimensionamento está no artigo 3º, que diz o seguinte: os editais de convocação de eleição publicado antes da entrada de vigor dessa portaria segue o dimensionamento previsto na portaria vigente. Então, se você está com sua CIPA montada, não precisa fazer nada, é só esperar ela vencer, e a partir do momento que ela vencer, aí sim você vai fazer vai fazer a nova composição da CIPA, seguindo o que a gente vai falar nesse vídeo. A próxima informação relevante que a gente tem aqui também sobre o dimensionamento está no item 5.4.1, que vai trazer a seguinte informação: a CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes das organizações dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressaltadas as disposições para setores econômicos específicos. Então o que ele quer dizer aqui é que ressaltado a questão dos canteiros de obra, que está aqui no anexo 1, e talvez surja algum outro para frente, por enquanto apenas no canteiro de obra tem que seguir o que está no quadro 1 aqui. Eu já vou lá mostrar o quadro 1, mas é importante a gente lembrar que estabelecimento é endereço, tá? Eu não vou trazer especificamente aqui, mas quem tiver dúvidas sobre isso, basta verificar ali a NR1 antiga, anterior. Lá tinha glossário, né? A gente sabe que o glossário deixou de existir, mas lá ainda tinha. Estou recortando aqui a imagem do quadro para poder rabiscar e podermos acompanhar juntos, mas aqui na tela você já pode ver agora que eu tenho um pincel para poder mostrar. Que o novo quadro, ele diferencia aqui o que diz respeito a grau de risco. Então tem aqui, olha, 1, 2, 3 e... Opa, essa última linha não ficou muito boa, mas o computador ajuda a corrigir. 1, 2, 3 e 4, tá? 1, 2, 3 e 4, então o que importa agora é o grau de risco da empresa. Dependendo do seu grau de risco, a quantidade de membros da CIPA é diferente. Em cada um desses graus, a gente tem que considerar o número de pessoas para membros efetivos e membros suplentes, né? O termo correto aqui usado é integrantes, né? Efetivos e suplentes, tá? Se você tem até 19 empregados, não existe composição de CIPA. Passou de 20 empregados, aí para o grau de risco 3 e 4, um efetivo e um suplente. Acima de 29 empregados, de 30 a 50, continua para o grau de risco 3, um efetivo e um suplente, e 2 efetivos e um suplente para grau de risco número 4. Agora, acima de 80 empregados, independente do grau de risco, né, mesmo que seja grau de risco 1, já existe um efetivo e um suplente. Mas isso é uma empresa já bem grande, né, acima de 80 empregados. Bem, isso vai mudando à medida que a quantidade de pessoas vão mudando, e é uma relação cruzada com o grau de risco, né? Faz muito sentido no limite superior aqui da tabela, acima de 5.000 pessoas, 13 efetivos, 10 suplentes, e aí acima disso vai aumentando. Acima de 10.000, para cada 2.500 que você acrescentar, você vai acrescentar essa quantidade aqui em relação ao grau de risco. Então, como exemplo, se você tem mais que 10.000 empregados, até 12.500 empregados, você acrescenta esses valores aqui. Nesse exemplo que eu quero dar, grau de risco 4. Você teria quantos integrantes, para usar o mesmo termo aqui, efetivos e suplentes? 15 efetivos, 13 mais 2 e 12 suplentes. Ah, Rodrigo, eu estou com 13.000 empregados, então seriam 17, 13 mais 2 mais 2 e 14, 10 mais 2 mais 2. Basicamente é assim que é feita a composição da CIPA, mas aí a gente vai ter uma série de condicionantes super importantes a gente ficar atento aqui, pessoal. E o próximo item que eu vou ler, e a gente vai lendo e compreendendo como que vai funcionar a composição da CIPA, é o item 5.4.2. Olha só, o item 5.4.2 traz a seguinte informação para a gente: as CIPAs das organizações que operem em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecendo o disposto no quadro 1. Então isso é interessante, por quê? Porque essa questão da sazonalidade, no caso, janeiro eu tenho um efetivo de 100 pessoas, fevereiro de 200, março de 300. Então vou somar quanto que eu tinha em cada mês e no final dividir por 12, aí eu acho a minha média aritmética do ano. Essa média aritmética é que eu vou utilizar ali para fazer a composição. Essa é a ideia da sazonalidade que ele quis colocar aqui.
E também, óbvio, na hora que você encontra esse número, você vai lá no quadro e vê, dependendo do grau de risco, qual que é a sua composição da CIPA. Pronto. E o item 5.8.1 também tem uma informação importante, que vai trazer o seguinte: a organização de prestação de serviço deve constituir CIPA centralizada, quando o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no dispositivo do quadro 1 da SNR. Então, o que quer dizer aqui? Unidade da Federação Brasil, né? Então, se uma empresa presta serviços para terceiros, ela tem 100 empregados em Minas Gerais, dentro de uma empresa lá, tem mais 100 empregados no Rio de Janeiro, dentro de outra empresa, 100 empregados ali em Roraima, dentro de outra empresa. Então, o total de empregados dela é 300 e ela tem que ter uma CIPA centralizada, ou seja, uma CIPA que cumpre o objetivo para o efetivo total da empresa. Agora fica bem atento, porque o item 5.8.1 tem algumas condicionantes aqui. Vamos ver quais são elas. Primeiro, 5.8.1.1, que vai trazer o seguinte: quando a organização contratada para prestação de serviço a terceiros exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de risco 3 e 4, e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no dispositivo no quadro 1 desta NR, deve-se constituir CIPA própria. Ou seja, aquele mesmo exemplo que eu tinha, mas essas 100 pessoas que estão em Minas Gerais estão trabalhando numa empresa com grau de risco 3 e 4. Então essas 100 empresas vão constituir uma CIPA lá dentro daquela empresa. Nesse exemplo, vamos pôr 100 em Minas, 100 no Rio de Janeiro, 100 em São Paulo e 100 em Roraima, são 400. Já que eu constituí uma CIPA por conta desses 100 em Minas, a minha CIPA centralizada agora, a minha CIPA que vai ficar na sede, por exemplo, ela leva em consideração os 400 ou apenas os 300 remanescentes, porque 100 já tem a CIPA própria, apenas os 300 remanescentes. É isso que está escrito aqui, olha, no item 5.8.1.2. O número total de empregados da organização contratada para prestação de serviços para efetivo de dimensionamento da CIPA centralizada, aquela que eu falei primeiro, deve desconsiderar os empregados alcançados por CIPA própria. Então, tem que fazer essa matemática. E tem uma outra situação importante também, que se esse contrato for com até 180 dias de duração, e aqui lê centro e não centro, fica a dica para corrigir o texto que está errado aqui, a organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria. Então, se aquele contrato em Minas Gerais fosse menor que 180 dias, não ia precisar ter uma CIPA própria lá, mas isso também não muda o número da CIPA centralizada, que vai levar em consideração aquela média aritmética que a gente já falou anteriormente. O próximo item que é importante aqui agora é o item 5.9.3, que traz para nós a seguinte informação: na hipótese de haver alteração de grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição. Então quer dizer o seguinte: se você alterou o grau de risco, que é uma coisa muito rara, uma empresa mudar de grau de risco, né, mudar de CNAE, se houver essa mudança, você não precisa fazer nenhum ajuste na sua CIPA, mas na próxima vez que tiver a Constituição, você leva em consideração um novo grau de risco. Olha, essa ideia eu achei ruim demais, porque se mudou o grau de risco, muda muito as configurações de percepção de risco dos empregados e deveria também seguir junto com a CIPA sendo alterada aqui. Grau de risco é uma coisa que muda muito pouco, mas assim como a exceção não é regra a mudança de grau de risco, seria exceção também quando essa CIPA ela tivesse que mudar o número de efetivos. Acontece, o que eu quero dizer é o seguinte: acontece raras vezes isso, então raras vezes ia ter essa mudança de CIPA, não seria nenhum problema para a empresa. Eu não entendi particularmente, vou dizer que não entendi. Daqui para frente tem algumas coisas importantes também, mas todas daqui para frente agora diz respeito à CIPA da indústria da construção, tá? Então agora aquelas do canteiro de obra. Eu separei o seguinte: primeiro item importante para a gente quanto ao dimensionamento está no item 3.1, que vai dizer o seguinte: a organização responsável pela obra deve constituir CIPA por canteiro de obra quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1, observada as disposições gerais desta norma. Então, super importante aqui também essa ideia de canteiro, porque às vezes você tem no mesmo canteiro ali, no mesmo endereço, mais de um canteiro, né? Uma indústria muito grande, por exemplo, a mineração ela é enorme, tem vários canteiros lá dentro, então é uma CIPA para cada canteiro. Isso muda bastante a maneira de lidar com o dimensionamento da CIPA. E o item 3.2.3 também tem informação relevante que diz o seguinte: a organização que presta serviço a terceiro nos canteiros de obra ou frente de trabalho, quando o dimensionamento da CIPA se enquadrar no quadro 1 da NR5, considerando o número total de empregados nos diferentes locais de trabalho, deve constituir CIPA centralizada, que basicamente a ideia da CIPA centralizada está absorvida no canteiro de obra, né? Acho que nem precisava repetir isso. Quando não se repete, fica subentendido, mas eu acho que é para o conhecimento ficar bem sedimentado. Outra informação importante: o dimensionamento da CIPA centralizada da organização prestadora de serviço a terceiro nos canteiros de obra ou frente de trabalho deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuídos nos diferentes locais de trabalho onde presta serviço, tendo como limite territorial
para dimensionamento da CIPA centralizada do Brasil. Então, de novo, choveu no molhado, já tinha explicado isso antes. E esse item aqui ainda, que é o 3.2.3.1.1, que fala que a organização deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os canteiros de obras e frente de trabalho onde atua no Brasil. Então tem que conversar entre eles. Pessoal, estão sentindo falta de alguma informação até agora? E eu acho que ficou faltando falar um pouquinho sobre designado. Deixei para o final para falar do item 5.4.13, que traz a seguinte informação. Quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto no quadro 1 e não for atendido por SESMIT nos termos da norma regulamentadora número 4, então só até aqui está dizendo o seguinte: se eu não tenho um efetivo que me exige a composição da CIPA e se eu não tenho um SESMIT, a organização nomeará um representante da organização entre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção de segurança e saúde do trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. Então, além do que pode ser discutido dentro de uma negociação coletiva, né, a empresa fica, sim, responsável por apontar pelo menos aquilo que a gente chama de designado. Mas, antes de acreditar que está tudo entendido, dá uma olhada nesses dois itens aqui, subitens desse caso. No caso de atendimento pelo SESMIT, esse deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Repetiu de novo, porque já estava aqui em cima. E o outro item diz: o microempreendedor individual MEI está dispensado de nomear o representante previsto no item 5.4.13, o que eu acho que é um erro aqui também, no caso principalmente de terceirização. Pessoal, basicamente é isso que eu tenho para dizer sobre a CIPA. E se ficou alguma dúvida ou você deseja nos ver aqui falando sobre outros itens dessa norma, porque até agora, se eu voltar aqui no nosso índice, pode observar que a gente já falou bastante hoje sobre dimensionamento e já falamos também sobre treinamento. Foi os dois pontos que a gente deu destaque aqui no nosso canal. Mas se tiver alguma outra coisa que você deseja que a gente fale aqui, faça como o Leandro, tiro de pressão, e deixe uma mensagem pra gente aí nos comentários que a gente volta a conversar sobre isso. Um abraço e até mais!